A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Chegou o dia do Anunciando o Evangelho Eterno. Esse programa, que você sabe muito bem, ele acaba por trazer de volta e aprofundar alguns aspectos, ampliar outros, mas de toda forma o objetivo é o de solidificar, de consolidar a Escola Bíblica Dominical, o ensino da Escola Bíblica Dominical, para todos nós, aqueles que participamos do programa aqui, você que está conosco, que recebe o nosso sinal, seja no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, seja através do canal 126, pelo sistema RO, via Embratel, ou também pelo canal 50, pela Sky aberta, Sky gratuita, que também está disponível para as pessoas que têm a sua antena apontada para o satélite da Sky. E nós estamos com alegria começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E mais uma vez estamos juntos aqui, pastor Daniel Moreira, pastor Sérgio Souza e eu, queridos, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor, Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Pai do Senhor, Daniel, Josias e a todos também. Amém. Bom, e a gente começa sempre o programa com o QR Code. Vamos dividir um pouquinho hoje o trabalho, a gente de vez em quando faz isso. Fala, Claro. Sérgio, sobre esse primeiro QR Code. Está aqui um QR Code já aparecendo. E você pode apontar a câmera do seu celular para ele e assim será direcionado para um número do WhatsApp. Quando você for direcionado, pode nos enviar uma mensagem falando da sua experiência, do programa, o que ele tem representado para a sua família. Isso pode ser feito tanto por mensagem escrita como por vídeo. Toda semana nós selecionamos algumas mensagens escritas em vídeo e trazemos para você. Fazendo esse procedimento, na próxima semana, você pode aqui compartilhar e nos ajudar nesta parte. Muito bem, e a gente traz aqui algumas participações de irmãos que fizeram esse procedimento que o pastor Sérgio acabou de falar na semana passada, enviaram para nós as mensagens e a gente escolheu alguns para trazer para você, tanto em vídeo ou tanto em texto, como também em vídeo na sequência. Muito bem, vamos começar com uma mensagem que nos foi enviada de Frei Inocêncio, da cidade de Frei Inocêncio, no estado de Minas Gerais, pelo nosso irmão Roberto Lopes. E ele escreve o seguinte: o conteúdo do programa tem gerado no meu caminhar espiritual crescimento e maturidade. A dinâmica do programa nos leva a compreender a profundidade da palavra revelada. Ele fala sobre a dinâmica do programa e a gente que está aqui é beneficiário, né, dessa dinâmica. Sem dúvida. Porque a gente vai tratando das coisas aqui da EBD, dos assuntos, dos aspectos, e a gente recebe a E não bênção. tem, né, Josias, assim, para a glória do Senhor, não tem um programa que a gente, quando encerra o programa, tá
edificado, É isso mesmo. abençoado, né? Uma coisa, um mistério, né? É porque a palavra vai falando, vai nos esclarecendo. O pão vai se multiplicando, né, Sérgio? Quanto mais a gente conversa sobre o assunto e o fazemos pela misericórdia do Senhor em oração, no clamor, mais nós vamos absorvendo e aprendendo. Vivemos a palavra viva. Glória a Jesus. Mais uma participação veio de São Paulo, capital, e quem nos escreveu foi Jurandir Girioli, e o Jurandir diz o seguinte: o programa tem sido um alerta para todos nós, mostrando através da palavra que o Senhor Jesus está vivo e em breve vai arrebatar sua igreja fiel. Foi o que escreveu o Jurandir Girioli, de São Paulo. Obrigado, Jurandir. Obrigado, Roberto. E agora nós vamos assistir a 2 vídeos de mensagens que nos foram enviadas em vídeo. E as 2 mensagens vêm do exterior. Uma vem da América do Norte, dos Estados Unidos, nosso irmão Lucas de Newark, nos Estados Unidos, e a outra mensagem vem da nossa irmã Lidiane, que mandou o vídeo a partir da igreja de Haia, ou em Haia, na cidade de Haia, na Holanda. Vamos assistir. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, me chamo Lucas, faço parte aqui da igreja de Newark, em New Jersey, nos Estados Unidos. Quero aqui compartilhar um pouco da nossa experiência em assistir esse programa Anunciando o Evangelho Eterno. Tem sido uma grande bênção, porque temos aprendido um pouco mais a doutrina, nós temos aprendido um pouco mais a palavra do Senhor, uma palavra viva, uma palavra que nos alimenta toda semana. Então tem sido para nós muito bom. E a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Sou Lidiane da ICM Haia, na Holanda. Cada vez mais temos experiência realizando a obra do Senhor. O programa Evangelho Eterno tem edificado ainda mais a nossa fé e proporcionado crescimento espiritual ímpar e a todos que experimentam. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lidiane, pela participação de vocês também. E isso dá uma noção do alcance desse programa, né? Nós estamos falando não só para o Brasil, mas também para o exterior, né? Pessoas que estão fora do Brasil e que participam conosco. E você já sabe, quer participar, aponta a câmera do seu celular para o QR Code. Quem sabe não vai ser a próxima. Sua mensagem vai ser trazida no próximo programa. Bom, então a gente vai agora passar para o assunto, né? Que é o assunto que nós vamos trazer hoje. Lembrando, ou trazendo aqui, colocando, não lembrando, que a gente não falou ainda, que o tema do programa de hoje são as características da igreja fiel. Dentro do livro de Cantares, quais as características que a igreja fiel tem e que a gente vai trazer isso para você agora. Eu vou começar já lendo um verso, para que vocês façam um comentário sobre esse verso no livro de Cantares, que está no capítulo 1. E há um aspecto, antes de ler, eu queria dizer aqui o seguinte: o pastor Deuti trouxe uma expressão na escola bíblica dominical, quando foram feitas essas perguntas. Ele disse o seguinte: a igreja fiel, ela precisa estudar o livro de Cantares até Jesus voltar. Não que na escola bíblica dominical nós ficaremos só no livro de Cantares. Obviamente que haverá uma ampliação, uma condução. O Espírito Santo já tem direcionado nesse sentido. Mas o que ele quis dizer é a importância de nós entendermos o valor do livro de Cantares no preparo da igreja. É algo que o crente, o servo, você que está assistindo, nós aqui, sempre temos que voltar e refletir sobre aquilo que nós aprendemos no livro de Cantares pela forma essencial que esse livro traz na revelação, para o preparo da igreja para o arrebatamento. Até porque, Josias e Daniel, como o livro de Cantares, antes, você lê a Bíblia, digamos, você abre um salmo. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Então, mesmo aquele que não é crente em Jesus, ele vai entender alguma coisa desse texto. Já o livro de Cantares, não. Ele é todo cheio de figuras proféticas e que, se não for a ação, a revelação do Espírito Santo, a pessoa não vai entender. Então, o livro de Cantares, entre tantos benefícios, nos leva, vou usar aqui uma expressão, nos leva a exercitar a busca e o recebimento da parte de Deus, das revelações, da abertura desses mistérios, ou seja,
além do ensino em si, é uma grande edificação quando nós vamos vendo que maravilha, como isso eu não entenderia nunca pela lógica, pelo raciocínio humano, mas o Senhor que está vivo, que governa essa obra, está revelando. Glória a Jesus, é de uma riqueza maravilhosa. Mas vamos lá. Cantares capítulo 1, versos 4 e 5. Nós vamos ler aqui para que vocês comentem de maneira específica os termos que estão sendo ressaltados nessa imagem que nós vamos compartilhar com todos aqui. Diz assim: leva-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Os retos te amam. Eu sou morena e agradável, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Qual a abordagem que nós podemos fazer aqui no sentido desse diálogo da noiva com o noivo? Bem, fica patente já na primeira expressão, né, desses versículos, o anseio da igreja pelo arrebatamento, mas a questão esse anseio, ele é acompanhado, ele vem com várias condições, né, de posicionamentos da igreja, né, da retidão. Então, por exemplo, leva-me tu e correremos após ti. Me lembrei até da colocação que acho que foi um adolescente que fez na EBD. Eu achei muito interessante, porque leva-me tu no singular e correremos no plural. Perguntou o pai por que isso. Parece que o pai é até pastor. Uhum. Porque leva-me tu a salvação individual. Amém. Né? Agora, correremos após ti. Ela é individual, mas ela é vivida no corpo, na comunhão do corpo. Então, todos os salvos que têm a experiência da salvação no arrebatamento serão levados. Então, é um corpo, uma igreja que será levada. Não é isso, Sérgio? É isto, e também o correremos após ti mostra um povo, uma igreja, o corpo, que sabe que tem um rumo, que o Senhor está à frente. Eu não vou correr atrás da novidade, daquilo que está numa rede social, de uma ideologia. Eu não vou correr atrás daquilo que a minha cabeça criou. Eu vou correr após o Senhor, a revelação, a direção do Espírito Santo. Então, aqui é uma igreja que está comprometida. E outra coisa, né, Sérgio? Desculpa. Ela tem pressa. Tem pressa. Ela tem desejo. Amém. Ela não está parada, estática, porque a salvação é dinâmica. Tudo que Jesus falou sobre salvação é dinâmico. Então nós correremos, porque a igreja anseia este momento. A igreja anseia o cumprimento desta profecia. E tem ainda um aspecto, Josias, porque você disse no início que o tema do programa de hoje é as características da igreja fiel. Então, é importante que você, que eu, ao ouvirmos esta conversa sobre as características da igreja fiel, que nós busquemos nos identificar. Porque se a igreja fiel é dessa forma, será que eu estou identificado com essa característica? Porque é necessário. Se a igreja fiel tem que viver de determinada maneira, como estabelecido pelo Senhor na sua palavra, eu preciso estar convergindo, alinhado com essa característica da igreja fiel. E vou seguir aqui: os retos te amam. Por quê? Porque a salvação e a própria vida da igreja fiel requer uma vida em santificação, é um processo de santificação, em retidão, não é? É o caminho, até o pastor Gideon comentou esse detalhe, que eu achei muito interessante. O caminho para o céu é retidão, é reto, né? Não tem curvas.
né? É um caminho reto, é um caminho definido. Uhum. Eu sou o caminho. Jesus não é um dos caminhos. Então eu posso entrar por Jesus para ir para o céu, outro, não, mas eu posso entrar também, né, aqui por São Pedro, né? Não. Os retos te amam, porque a salvação, o caminho para o céu é um caminho reto. Amém. Glória a Jesus. Glória ao nome Nós do Senhor. podemos enxergar aqui, nessa expressão, leva-me tu, correremos após ti também, a percepção da igreja de que a iniciativa, ou seja, aquilo que vai permitir que eu viva, eu como igreja viva a eternidade, depende do Senhor. Quer dizer, a iniciativa é dele, Amém. a prerrogativa é dele, é ele quem pode nos abrir esse caminho. Após, né? Após-te. O que, Senhor, me leva, ou seja, faz a tua parte, que Jesus já fez na cruz do Calvário, e que o Espírito Santo está fazendo, e como resultado disso, nós correremos após ti. Na medida em Amém. que tu estejas, tu abras as portas da graça, nós vamos entrar por elas. Amém. Na medida que tu reveles o caminho, nós vamos andar por ele. Esse é o caminho, andai nele, né? A gente tem falado muito sobre isso. Glórias a Deus. É Amém. outro aspecto. Agora, eu queria que vocês comentassem também essas duas outras expressões do mesmo texto, os retos te amam e eu sou morena. Os retos foi aquilo que a gente mencionou, ou seja, é uma vida de retidão, de santificação, de andar no caminho. E eu sou morena, Daniel. Eu sou morena porque a igreja fiel, ela não é composta só de um povo, de uma raça. É uma mistura de povos, né? Eu sou morena e agradável, porque a igreja fiel, como ela tem, pela misericórdia de Deus, a bênção do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, não é? Então, existe uma igreja fiel no Brasil? Existe. Existe uma igreja fiel na América do Norte? Existe. Existe na Europa. Agora, todos esses membros, cada um, forma o corpo. É uma única igreja. Uma única igreja, né? Então é uma mistura, não é uma raça pura, exclusiva para uma raça. Eu sou morena e agradável, né? Então é a salvação universal. Amém. Gentílica. Gentílica. Característica gentílica da igreja, né? Glória a Jesus. Bom, vamos ler um texto na palavra que confirma isso que foi trazido. Provérbios capítulo 16, verso 17, diz o seguinte: o alto caminho dos retos é desviar-se do mal. Desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva sua alma. Uma palavra, aliás, uma palavra do livro de Provérbios que é bastante esclarecedora e é um ensino muito Sem dúvida. maravilhoso, Sem né? dúvida. Glória a Jesus. Fala da preservação da alma. Quem quer a salvação da alma está aqui, ó. Tem que se desviar do mal. Isso é retidão. Isso é retidão. Glória a Jesus. Ainda sob o aspecto da característica gentílica da igreja morena, também nós temos um texto aqui no Novo Testamento, Atos capítulo 15, versos 12 e 17, que diz assim: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios, característica gentílica da igreja, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Então, por causa disso é que nós hoje fazemos parte dessa igreja. Amém. Né? Amém. Dessa abertura. Gentios são outras gentes. Outras gentes. É bom explicar essa Né? expressão, né? Pode falar, Daniel. É porque na época de Jesus, na cultura judaica, quando eles se referiam aos outros povos, às outras gentes, eles falavam, são os gentios, né? Então, a salvação, ela se estendeu para os gentios, né? Para os outros povos. É a mistura. Por isso que a expressão profética, eu sou morena. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bem. Agora nós vamos ver uma outra característica da noiva e nós vamos ver no livro de Cantares, no capítulo 1, né? Voltamos ao capítulo 1, versos 8 e 9. Diz o seguinte: se tu o não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas das ovelhas e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Que característica é essa que nós identificamos nesse texto?
Nessa primeira parte que tem um complemento aqui, né? As éguas dos carros de Faraó te desculpa. comparam a amiga minha. Isso, muito bem. No meu roteiro aqui estava na página seguinte, se essa parte. É? Obrigado, Não, Sérgio. mas eu estou aqui para te ajudar. Muito bem, então continuem. Não, mas essa primeira parte, ó mais formosa entre as mulheres. Aqui é o noivo, profeticamente o Senhor Jesus, falando à sua noiva. A beleza que ele via, né? Que é profeticamente a igreja. Então, o noivo destaca a beleza, a singularidade da aparência, da formosura da sua noiva. Assim é a igreja. E é sempre importante nós lembrarmos que quando a gente fala da igreja, nós não estamos dizendo uma denominação, uma placa. Nós estamos falando de um povo que ouve a voz do Senhor, que pratica, que vive a sua palavra e que obedece ao governo do Espírito Santo, que está pronto para o chamado do Senhor. Essa igreja, ela se destaca. Agora, ela se destaca não é pela cultura, que você, Josias, tem a sua formação, eu tenho a minha, cada um tem a sua. Um trabalha com uma coisa, com construção, outro é um profissional da engenharia e por aí vai. Mas o destaque, a beleza da igreja são as virtudes espirituais. Glória a Deus. Não é? É aquilo que independe de conhecimento humano, porque é tudo dado por Deus. A beleza da igreja fiel, ela é destacada e consiste, Sérgio, principalmente por ela estar cheia do Espírito Santo, que é o amor derramado sobre a igreja. Amém. Então, esta bênção do Espírito Santo, ele faz com que a igreja tenha a sua forma definida. Não é o mundo que define a forma da igreja viver, mas é o Espírito Santo que define, é o Espírito Santo que transmite, que reflete essa beleza no olhar das pombas. Aí nós vamos voltar lá, entendeu? Os teus cabelos, os teus lábios. Então, tudo isso é resultado da ação, da operação do Espírito Santo na igreja fiel. Isso é muito importante, Josias, o que Daniel disse, porque de fato o mundo, mais ainda nos dias que nós vivemos, quer de todas as formas entrar na vida da igreja. Ditar, né? Quer ditar as regras. Quer dizer, então, tá bem, a Bíblia fala assim, você serve a Deus dessa forma, mas você tem que se modernizar. Não é bem assim, vamos flexibilizar as coisas bíblicas, os jovens e isso, aquilo, mas não existe, não tem mudança, porque o projeto é dele, o projeto do Senhor. Tanto é, pastor Sérgio, que já existe um movimento mundial de muitos grupos no sentido de reeditar a Bíblia. Reinterpretação bíblica. A reinterpretação isso bíblica. mesmo. Já pensou? Né? Há um aspecto aqui que chama atenção. Outro dia, hoje nós estamos expostos à comunicação numa quantidade impressionante, né? Inclusive há estudos que mostram que a quantidade de informação que uma criança tem hoje, ainda na tenra idade, é muito maior do que um idoso de vários anos de idade, né? Tinha alguns anos atrás. E nesse contexto desse volume de coisas que está colocando, e aqui eu não estou falando nada do desconhecimento, você abre, por exemplo, o YouTube, muitos estamos assistindo pelo YouTube ali, naquele feed que está ali, você recebe uma oferta volumosa de conteúdos, para quem gosta de assistir os conteúdos da Igreja Cristã Maranata, vão ser oferecidos ali também outros conteúdos evangélicos. E ali nesse contexto, eu estava com algumas pessoas que são de outras igrejas, estavam assistindo algum conteúdo, eu vi um culto e que eu não consegui perceber ali solenidade naquele culto, né? Havia certos atos ali, sem querer falar
de ninguém, não temos, cada um tem a sua experiência com Deus, mas a discussão se fez se aquela atitude que estava acontecendo ali naquele culto, se aquilo que estava acontecendo era de fato uma adoração e se havia lugar para o Espírito Santo agir no meio daquilo. Ah, tem lugar, não tem lugar, é possível, não é possível. E eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, tá tudo certo, nós estamos discutindo se há lugar para o Espírito Santo agir nesse modelo daquilo que se propõe uma adoração. Alguém se preocupou em perguntar ao Espírito Santo antes como é que Deus queria ser adorado? Quer dizer, se foi perguntado antes e o Espírito definiu o caminho de retidão, e você está num caminho de retidão, então o Espírito vai agir. Mas se você vai fazer para ver se o Espírito Santo vai estar presente, o risco que você corre é o mesmo risco de Caim. Né? Deixa eu fazer do jeito que eu acho mais bonito. E o Senhor não aceitou. Para o Senhor, se nós fôssemos considerar Caim e Abel como duas igrejas, a igreja de Abel seria mais formosa entre as mulheres. É nesse ponto que eu quero chegar. Quer dizer, a formosura da igreja está no sentido do noivo de todas as outras, ou entre todas as outras, enxergar nela aquilo que para ele é belo, que é a ação do Espírito Santo. Amém. Então, na medida em que nós nos preocupamos e nós fazemos isso todo culto, ou em todos os nossos cultos, nós vamos antes aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, como é que tu queres ser cultuado? Aí isso nós chamamos de culto profético. É exato. É isso? Para quê? Para que naquele momento, entre todos, Deus possa enxergar naquele povo que está ali, singelamente, reunido, buscando a bênção de ter acesso à glória de Deus, ele enxergar nessa igreja a mais formosa entre as mulheres. É a igreja que age do jeito que ele gosta. Glórias a Deus. Exatamente. Né? Do jeito que está de acordo com o gostar dele, né? Com a maneira como ele gosta de ser glorificado. Isso é maravilhoso. Muito bem, deixa eu ler aqui um texto que fala sobre esse aspecto que vocês já tocaram, para a gente voltar ainda para o aspecto que é um aspecto interessantíssimo no livro de Cantares, que é a expressão que eu deixei de ler, Sérgio, que você me ajudou, porque no meu roteiro que estava na outra página. Mas vamos lá. Atos capítulo 13, verso 52 diz assim, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Foi o que Daniel mencionou. Isso mesmo. A beleza da igreja, a beleza daquele que quer servir a Deus, aqui, ó, ser cheio do Espírito Santo. Então nós estamos no livro de Atos. Foi a inauguração da igreja com Pentecostes. Qual era a beleza desta igreja? Ela não tinha pessoas importantes. Verdade. Ela não tinha bens materiais. Não tinha posses. Mas ela tinha algo que só Deus pode dar. Amém. Glória a Jesus. Era uma igreja cheia do Espírito. Esta era e continua sendo a grande beleza da igreja. É uma igreja que é cheia da alegria, da ação, da operação, do governo do Espírito Santo. E dos resultados, né, Daniel? E dos resultados. Amém. Da operação do Espírito Santo. Prodígios e maravilhas. Isso mesmo. Agora, deixa eu aproveitar a beleza da língua portuguesa, de uma expressão que você usou aqui, para ressaltar ela. Você disse, nós estamos no livro de Atos. Não estamos no livro de Atos apenas porque lemos o livro de Atos. A igreja vive hoje a continuação do livro de Atos. Amém. A continuação do Pentecoste, das operações, das ações do Espírito Santo no meio da igreja. É porque o Pentecoste aconteceu? Aconteceu. Mas para muitos se tornou um fato histórico. Não, o Pentecoste é profético. Glória a Jesus. Amém. Foi a inauguração. Então, isso aí continua esta bênção. Essa bênção se estende até os nossos dias. Glória a Jesus. Bom, deixa eu, ainda voltando a Cantares 1, 8 e 9, e vocês disseram isso, o livro de Cantares, ele do ponto de vista espiritual, pelo olhar do Espírito, é uma coisa maravilhosa. Extraordinário. E se você sai do olhar do Espírito e vem para a razão, é aquele caso que foi contado aqui na EBD, né, de uma irmã que o líder da igreja dela mandou grampear o livro de Cantares porque ela não queria que ela lesse o livro de Cantares.
E nós não vivemos sem o livro de Cantares. É uma experiência maravilhosa para nós, né? Um diferencial. Enquanto infelizmente, ele mandou grampear, o Espírito Santo está cada dia abrindo mais. Abrindo mais. Então, há expressões em Cantares que só pelo Espírito você alcança a riqueza e o valor e que nos aparta, nos divorcia totalmente da carne e da razão e nos leva para o Espírito. Isso é maravilhoso. E uma dessas expressões é essa aqui. Você leu: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó amiga minha. Se você for olhar pelo aspecto humano, cultural, social, da razão, você vai achar que você não vai... Uma ofensa. É uma ofensa, não vai entender isso aqui como sendo uma coisa agradável, um elogio. Né? Como é que é? Fale aí. Não, vamos deixar o professor aqui discorrer. Vamos trabalhar juntos. Né? Tá certo. Bem, é uma expressão, ele está sempre reforçando, repetindo a mesma coisa, né? Extraordinariamente profética. Porque as éguas dos carros de Faraó, elas eram treinadas, adestradas para as guerras, para as batalhas, para as pelejas. Então, quando elas iam para a guerra e partiam em direção ao oponente, ao inimigo, elas não recuavam, elas não temiam nada. Elas podiam até ser atingidas por alguma flecha, o cavaleiro que estava ali podia ser atingido, mas ela ia em frente, Sérgio. Amém. Elas eram treinadas mesmo para ferida, isso. Mesmo machucada. feridas, então, fala de uma igreja que não recua nas batalhas, que ela está diante de um projeto que será seguido até o fim. Glória a Né? Jesus. É aquilo que o irmão colocou no comentário. Ela luta pela salvação até o fim. Ser fiel até a morte. Amém. E dar-te-ei a coroa da vida. Aí eu volto às características da igreja fiel. Vejo que nesse aspecto aqui bem ressaltado pelo Daniel, a igreja fiel, uma das marcas da igreja fiel, que tem que estar na minha vida e na sua, é não retroceder, não recuar, não estar prostrado diante das lutas, das doenças, do desemprego, do problema, seja ele qual for, das oposições à fé, das decepções com pessoas. Né? Todos nós falhamos, temos nossos erros. Fulano me magoou, ele me decepcionou. Veja, você é crente, você quer a salvação, você não vai recuar, você não vai olhar para nada disso, mas vai prosseguir até o fim. Glória a Jesus. Vejam que dentro dessas características da igreja fiel, nós vemos dois aspectos absolutamente, eu não vou dizer opostos, mas amplos. Ao mesmo tempo que ela é formosa, ela é valente. Ao mesmo tempo que ela é bela, ela é firme de propósito, Amém. Ela caminha, Destemida. Ela enfrenta, destemida. Ousada. Exatamente, desde quando esteja sob um comando. Glória a Porque Deus. as éguas dos carros de Faraó, elas não escolhiam para onde ir. Elas estavam sob um comando. Amém. Aquele que as conduzia é quem definia para onde ir. E aí elas não paravam, elas seguiam até o fim. Temiam nada. Nada. Não tinham medo, não Nada. recuavam, Então são não refugavam. Isso. São duas características da igreja fiel que são firmes, né? Ao mesmo tempo a beleza que o Espírito Santo coloca numa igreja, né? A delicadeza, a sensibilidade do Espírito Santo, Humildade. a humildade, né? A gente vê na Bíblia, por exemplo, uma figura bíblica, né? Um tipo da igreja, Esther, né? Quer dizer, alguém que sobressaiu pela postura simples, bela, mas ao mesmo tempo, na hora que teve que entrar no rei, se perecer, pereço. Amém. Né? Porque a ordem que veio de Mardoqueu, que é tipo do Espírito Santo, foi entrar à presença do rei. Se perecer, pereço. As éguas dos carros de Faraó. Né? A gente vê na figura de Esther essas duas características. Há um texto da Bíblia que é muito forte e que nós vamos ler agora e que ele resume essa postura da igreja, que está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, e que diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fecha tudo que nós conversamos. Não é? É. Tem seu combate,
as lutas, as investidas, mas aquele que tem uma experiência com o Senhor, ele sabe que a sua carreira só vai terminar quando Jesus voltar. Ele foi chamado pela morte. Isso. Então, enquanto isto não acontecer, um fato ou outro, a carreira prossegue. E ele tem que guardar a fé, não olhando para mais nada, a não ser para o Senhor. E Glória a Jesus. eu acho interessante esse adjetivo, né? Combati o bom combate. Existe o mau combate. O bom combate é o combate que está relacionado ao projeto de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus falou, não existe um bom sequer a não ser o Pai. Então, os embates da igreja, as pelejas que ela tem para preservar a salvação, para testemunhar da salvação, para testemunhar, proclamar a sua fé, é um bom combate. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu sempre me lembro daquela conversa minha com o pastor Deuti, né? Deuti, é combate, mas é bom, ele disse, Josias. É bom, mas é combate. Não é fácil, Pois é. mas vale a pena. Mas vale a pena. Muito bem, queridos. A gente já está caminhando para o final e nesse momento é aquele momento em que a gente traz uma palavra aplicando aquilo que nós tratamos aqui. A vida dos nossos irmãos é sempre importante isso, como é também nos nossos cultos, né? Estamos aqui abordando, mas é importante trazer isso à vida do nosso irmão que está assistindo. Eu vou pedir ao pastor Daniel para mais uma vez trazer essa aplicação final. Amados, todos aqueles que têm de verdade uma experiência com Deus pela fé no Senhor Jesus e que está cheio do Espírito Santo, sabe que maior do que as grandes batalhas da vida e oposições à fé é a sua determinação, perseverança em seguir servindo ao Senhor e não recuar, não retroceder sob nenhuma circunstância, crendo que em breve seremos recompensados com a coroa da vida. Glória a Jesus. Bendito Louvado seja seja o Senhor. nome do Senhor. Bom, a gente está aqui conversando, a gente está tratando dos assuntos da EBD. O pastor Daniel trouxe uma palavra para você e de repente aparece de novo um QR Code na tela. O que é isso? Quem vai falar agora é o pastor Daniel. Hoje a gente combinou de dividir o trabalho. Então, Daniel, esse último QR Code. Queridos, este QR Code que está aparecendo na tela é diferente do primeiro. Você abrindo a câmera do seu celular, apontando para este QR Code, você será direcionado para um WhatsApp, onde lá estará proposta uma questão, onde você vai poder estudar, responder, nos enviar e saiba de uma coisa, a sua resposta, a sua participação contribui para que seja feita a pauta, o conteúdo do próximo programa. Então, é importante nós termos a sua participação nesse QR Code. Glória a Jesus. Está aí o QR Code aparecendo, você participa e nós vamos trazer agora duas participações, né, dois comentários que foram enviados de irmãos que fizeram esse procedimento na semana passada em relação ao programa de hoje. Nós vamos trazer o primeiro comentário, vem de São Mateus, no estado do Espírito Santo, a cidade de São Mateus, aqui no norte do estado, e quem mandou foi Júlio Lima. Júlio diz o seguinte: em Cantares 1:9, uma das características profetizadas a respeito da igreja fiel, mostra uma igreja adestrada, disciplinada e pronta para os embates da vida. Está falando sobre as éguas dos carros de Faraó. E eu entendo que essa questão do adestramento que ele fala, porque o adestramento se dá na medida em que você tem alguém, um adestrador, alguém que ensina, né, e que vai preparando para os eventos que possam acontecer, e isso o Espírito Santo de Deus tem feito no meio da igreja. Amém? Também tivemos uma participação, né, um comentário que veio de Recife, Pernambuco. Quem nos mandou foi o nosso irmão Taílson Freitas, e o Taílson diz o seguinte: Cantares 1:9 aponta profeticamente para a igreja fiel, obediente, valente e que luta pela salvação até o fim. Louvado Seja o nome do Senhor.
Antes de nós encerrarmos, eu quero só apenas lembrar a você que está nos ouvindo pela rádio, né, ou pelo veículo rádio. Esse programa ele também vai pela rádio, o áudio dele vai por algumas rádios no Brasil e no exterior. Nós temos uma rádio nos Estados Unidos que transmite nosso conteúdo, na África também nós temos que transmite nosso conteúdo em língua portuguesa. E, é claro, quem está na rádio não tem acesso ao QR Code, não está vendo o QR Code, não tem problema. Se você está ouvindo pela rádio, entra lá no canal da Igreja Cristã Maranata para você participar também. No nosso canal no YouTube, você entra, vê lá o QR Code, participa, manda para nós, será uma alegria compartilhar com todos aqui a sua participação, você que mora nos Estados Unidos, você que mora na África, você que está nos ouvindo pela Rádio Manaim, ou seja, por qualquer outro veículo só de áudio, né? Seja internet, seja por radiofrequência, será uma alegria ter também a sua participação. É só você acessar o canal e vai ter essa possibilidade de participar. Queridos, chegamos então ao final. Mais uma vez foi uma bênção. Mais uma vez, Daniel, como você falou no início, né? Saímos edificados daqui. Muito. Glorificando ao Senhor. Muito, graças a Deus. Com certeza quem está nos assistindo também Glória recebeu uma bênção, não por nós, né? Mas pelo mesmo Espírito que está agindo. Glórias a Deus. Palavra revelada, Louvado Espírito seja o Santo agindo, né? Glória a Deus. Pai, Amém. Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pai do Senhor Daniel e Josias. E Amém. a todos. E a todos. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Se Deus quiser, semana que vem a gente está junto mais uma vez. É muito bom saber que você está aí do outro lado, junto com a gente, participando desse programa. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.